Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Boa Boa noite. noite. Tudo bem? Tudo com você? Tudo bem. Bom, pessoal, para quem não sabe, a gente vai conversar com a Nicole Ramos, que é goleira do Santos, né? Novinha e pouca caminhada no futebol. Mas a gente vai conseguir bater um papo bem legal. Eu vou. Peraí, só deixa o pessoal ir entrando um pouquinho. Como tá nessa quarentena aí, Ni? Estamos bem, estamos descobrindo coisas novas, né? Tentando levar do jeito que dá, mas tentando aproveitar o tempo justamente para fazer coisas que não tinha muito tempo de fazer, né? A gente acaba tendo a rotina muito corrida e tal, então tem muita coisa que a gente abre mão de fazer justamente por não ter tempo, né? E agora não tem mais essa desculpa. Então tá sendo bom, tá sendo produtivo, assim, eu diria, desenvolvendo outros lados e tentando ir desse jeito, que senão a gente fica louco, né? Não pira, né? É Pois verdade, é. tá certo. Bom, então eu vou começar aqui, tá bom? Você entrou no Santos por volta dos 17 anos, né? Mas eu queria saber como foi toda essa sua trajetória até o Santos. Conta pra gente um pouquinho. Então, eu comecei a jogar aqui na minha cidade, né? Em Taió, Santa Catarina. E aí eu tinha, assim, uns 8 anos quando eu entrei na escolinha, por aí. E assim como na maioria dos lugares não tinha time feminino, né? Nem escolinha de meninas. Então eu ingressei na escolinha masculina. Na época eu fui com meu irmão gêmeo, o Nicolas, e daí eu fui meio que para acompanhar ele, porque a gente fazia tudo junto, né? E daí meu pai levou a gente lá, e daí de lá eu comecei. E aí não tinha campeonato feminino também com eles. E comecei a participar dos campeonatos e ganhava menos vazado e tal. Então foi bem legal, assim. E também acabou trazendo mais visibilidade, né? Então o pessoal começou a ver e tal. E aí um time aqui de futsal, que na época eu jogava futsal, chamou para jogar o estadual sub-13, que era uma das competições que tinham, acho que era a primeira edição até, que já tinham na época assim de feminino, né? Então eu ia para lá jogar e daí voltava porque ainda não podia sair de casa, né? Ainda a mãe não deixava. E daí depois eu joguei algumas competições com eles e daí em 2015 eu fui para Blumenau. Daí foi o primeiro ano que eu saí, comecei a jogar tipo de verdade assim. E depois em 2016 eu passei pelo Criciúma e daí em 2017 eu fui pro Santos. E você sentiu, quando você teve essa oportunidade, né, de sair de casa e ir para jogar de verdade em Blumenau, você sentiu um crescimento muito grande como Ah, com, pessoa, assim? com certeza. Tanto como pessoa, como quanto profissional. Porque, querendo ou não, quando a gente tá em casa, a gente não tinha aquela rotina de treino, de treinar todo dia, de ter responsabilidade, de ter cobrança. Então eu jogava aqui em escolinha, então, tipo, aquela coisa, pagava e tal, tinha os campeonatos, mas não era aquela coisa de cobrança, de ter que ter resultado, de, sabe, de precisar de um desempenho alto. Se ganhasse, legal, se não ganhasse, fazer o quê? Mas lá não, lá era diferente, já tinha salário, tinham competições mais importantes, né? Então, comecei a treinar todos os dias. Assim, tecnicamente, eu evolui muito. Tava todo dia treinando, comecei a fazer específico, né? Que para nós goleiras é importantíssimo, Sim. principalmente para ter essa fundamentação, né? Então, passei a ter esse treinamento todos os dias, ter aquele ritmo de jogo também, jogava bastante competição, então isso fez diferença. E como pessoa, você tem que amadurecer, né? Tu acaba Uhum. tendo mais responsabilidades, não tinha mais minha mãe para me levar para escola, não tinha que aprender a fazer tudo, né? Desde, sei lá, ir no mercado comprar um sabonete, até lavar roupa, até criar responsabilidade, tem que tomar decisões, tem que ser madura, tem que ter cabeça boa também para não cair também em algumas tentações que aparecem, porque é novinha. Ainda mais eu que saí de um lugar pequeno para uma cidade muito grande. Então, querendo ou não, era um mundo totalmente novo, né? Então acaba tendo possibilidades diferentes. Então,
eu cresci muito, amadureci muito, porque desde cedo eu tive que ter essa responsabilidade, sabe? E como você escolheu, né, ser goleira? Isso aí é uma paixão, assim, desde pequenininha? Ah, eu vou te falar que é. Todo pai quer que seja atacante, um negócio assim, né? Então, eu lembro que quando eu jogava na escola, eu jogava na linha e tal com as meninas. Mas quando a gente chegou na escolinha, o meu irmão treinava de um lado da quadra, tava treinando assim fundamento e tal, e do outro lado estavam treinando os goleiros. Então, eu olhei para aquele treino e falei, nossa, que legal. Tipo, eu pedi pro meu pai, pai, semana que vem eu posso ir lá do lado de lá treinar? E parece que foi o amor à primeira vista, sabe? Eu vi aquilo lá e falei, nossa, é diferente, eu gostei e tal. E desde lá eu tô aí. Aí se apaixonou e não sai Nossa, mais, nunca né? mais, nunca mais. Não troco também por nada. E como foi para os seus pais quando você decidiu ser jogadora? Eles sempre te apoiaram? Então, o meu pai sempre foi um baita foi de futebol, assim, né? Ele jogava os campeonatos aqui da região e tal. Tava o tempo todo. A gente também ia bastante com ele para os lugares, né? E ele Uhum. sempre gostou muito. Então, ele sempre incentivava isso, né? Gostava que jogasse, que tivesse lá. E só que daí, quando surgiu a primeira proposta para sair de casa, daí já é outra história, né? Porque, putz, tinha o quê? 12 anos. Então, nesse primeiro momento eles me apoiavam, gostavam de me levar para os campeonatos aqui da região, de estar lá torcendo, mas comigo em casa, né? Porque não era nada. A partir do momento que teve essa oportunidade, assim, no começo eles falaram, não, é muito nova, não sei o quê, não sei o quê. E eu entendi, porque, né, a gente entende os pais, mas eles viram que eu tinha potencial, que eu gostava daquilo, então eu insisti um tempinho, assim, e daí, quando eu tava 14 para 15 anos, daí eles deixaram, mas num primeiro momento não foi fácil, sabe? Não foi fácil para eles, nem para mim, porque, querendo ou não, como eu te falei, a vida muda totalmente. Daí chega Sim. umas horas que, sei lá, tu queria um colo da mãe, tava acostumada a fazer tudo, ligava chorando, eles ligavam chorando, aquela coisa, mas depois acostuma. E como tá a relação de vocês agora, assim, nessa quarentena? Ah, os primeiros dias é bom, né? Depois. Mas tá bem tranquilo, assim. Tanto que ontem eu parei e pensei, eu falei, nossa, já tô mais de 2 meses em casa, sabe? E até é legal, porque fazia muito tempo que eu não passava tanto tempo com eles, sabe? Tanto tempo em casa. Geralmente eu vinha pra casa, tipo, eu ficava 10 dias na época de férias, tinha competição, tinha alguma coisa. Então tá sendo bom porque a gente tá fazendo coisas que desde que eu saí de casa a gente não fazia, sabe? Não dava tempo, nunca dava tempo. E claro que de vez em quando, né, dá umas briguinhas ali, né? A mãe me bota pra lavar louça, né? Nunca lavei tanta louça na minha vida. Eu Mas, também não. mas nossa, mas tá sendo bom, assim, tá sendo gostoso. Parece que eu voltei ao tempo que eu morava em casa e parece que voltou aquela vida, sabe? Então tá sendo gostoso pra mim e pra ele, sabe? E a relação com seu irmão? Vocês são bem unidos, né? Vocês dois. Ah, meu irmão é meu irmão, né? A gente, a gente brincava que a gente nasceu grudado porque, tipo, tudo que um fazia, o outro fazia atrás, sabe? Desde sempre. Tipo, desde os cursos que a gente fazia, sei lá, fazer atletismo, fazer essas coisas. Então, vôlei, tudo que a gente ia fazer, a gente fazia junto. Ia pra escola junto, voltava junto, comia junto. E se um dos dois ia fazer alguma coisa, o outro não deixava, sabe? Fazer sozinho. Tipo, ia junto, ficava com saudade. E depois que eu saí de casa, ele, assim, foi o que eu mais senti falta. Tanto ele de mim quanto eu dele. Então foi muito difícil sabe? Foi bem difícil mesmo, mas apesar de ter saído de casa, de estar distante, a gente nunca perdeu a conexão, a amizade, o companheirismo, a parceria que a gente tinha. Então, agora a gente conversa bastante pelo WhatsApp e tal, e se liga, ou sei lá, às vezes eu tô na rua, preciso resolver um problema, eu ligo pra ele, Nicolas, o que que eu faço? Tipo, me ajuda, sabe? Aquela coisa. E a gente sei lá, não tem nem como explicar, mas a gente tem uma conexão muito boa, sabe? De sentir a dor do outro, assim, já aconteceu de ele sentir coisas
que tinha acontecido comigo que eu não contei pra ele, ele veio me contar, então a gente tem essa ligação muito forte, sabe? Uma relação maravilhosa. E agora tão pertinho, né? Um do outro, aproveitando aí. Olha, fazia tempo também. Mas é bom, porque ele é meu parceiro pra tudo, sabe? Ele, sei lá, eu tenho que treinar, ele vai treinar comigo. Sem fazer comida, ele faz comigo. Daí a gente reveza, daí um lava a louça. Mentira, só eu lavo a louça. Mas aí a gente reveza, sabe? Então, ele é aquela pessoa que tá ali o tempo todo também. E eu não consigo enjoar dele, porque ele é meu irmão. Mas tá sendo gostoso. Bom, eu ia falar um pouquinho de quando você entrou no Santos. Na verdade, um pouco antes, né? Quando você recebeu a proposta do Santos para escolher e tudo mais, você recebeu proposta de algum outro time também? Sim, na época eu jogava futsal, né? Eu tava Uhum. em Criciúma, 2016. Então eu jogava futsal e comecei essa transição pro campo, né? Que eu já era convocada para a seleção, mas aqui em Santa Catarina, a maioria dos campeonatos, assim, são de futsal. Então eu disputava alguns de campo, alguns de futsal e aí participava da seleção também. Então, dentro do estado, sempre tinha bastante proposta para time de futsal, né? E só que assim, eu nunca tinha saído do estado de Santa Catarina até então. E aí quando na época foi o Glaucio que me contatou, ele veio falar comigo, aí eu falei, nossa, tá de sacanagem com a minha cara, tá brincando, sabe? Tipo, porque a gente sempre viu o Santos como uma referência, um negócio lá em Uhum. cima, assim, né? E eu até me surpreendi. Daí eu falei com meu pai e tal. E daí a gente ficou um pouco assim e tal, até porque eu ia pra mais longe, né? Ia conseguir vir menos pra casa e tal. Mas daí meu pai também todo empolgado, né? Falou, Santos, não sei o quê. E, e daí a gente acabou indo lá conhecer e optou por ficar lá. Mas eu tinha as propostas dentro do estado, que era o que era mais confortável, assim, porque eu tava mais perto de casa, né? Mas pensando em carreira, pensando em desenvolvimento, o Santos seria uma Sim. baita referência, né? Um baita salto, assim. O Santos é um dos grandes clubes, né, que já tem um registro grande na história do futebol Uhum. feminino, né? E o que o time te apresentou de diferente naquele momento? Do que eu tinha para o que eu passei até lá foi totalmente diferente, sabe? Porque eu disputava Campeonato Brasileiro, Paulista. Aqui as competições que a gente disputava era GESC, OLESC, são competições mais regionais. Lá não, lá eram competições importantes, assim, que eu nunca nem pensei que eu ia disputar na vida, né? E lá era legal porque tipo, tinha alojamento dentro do estádio. Na hora que eu vi aquela Vila Belmiro, eu falei, meu Deus, eu tô aqui, sabe? Que deu aquele vislumbre, assim. Refeitório, então a gente tinha todas as refeições no refeitório, não tinha que ficar cozinhando, não tinha que ir no mercado, essas coisas, sabe? Tinha diferente, tinha o transporte, levava e trazia, tinha um CT de treinamento, tinha uma comissão técnica, porque onde, querendo ou não, em Criciúma não tinha a tia Bina, que era treinadora, e parava ali, sabe? Então lá eles tinham uma comissão técnica, cada um responsável pela sua área, não precisava nem lavar a roupa de treino, sabe? Então eu falei, meu Deus, tô no paraíso, sabe? Foi, assim, uma mudança radical na minha vida profissional, assim. E nesses anos que você continuou no Santos, o que eles vêm apresentando de diferente que te mantém no time? Então, eu gosto muito do trabalho deles, sabe? Do trabalho da comissão técnica. Eu sinto que eles sempre vão contribuir com a minha evolução pessoal, sabe? É, eu tive a oportunidade de trabalhar com o Caio, depois veio a Emily, eu aprendi muito com ela, agora tenho a oportunidade de trabalhar com o Gui. Então, a comissão técnica, ela é composta por profissionais, assim, tipo, de uma qualidade absurda. Então, todo dia eles trazem alguma coisa nova, eles estão fazendo curso, eles estão se aperfeiçoando. Então, todo dia tu vê que tu vai pro treino para crescer um pouquinho, sabe? Então, é isso que me motiva. Eu falo, meu, eu vou continuar crescendo aqui. A gente, como atleta, a gente não pode se acomodar, né? Eu tô 4 anos lá, mas eu sinto que o tempo todo eles vão acrescentar alguma coisa, sabe? Então isso é importante pra mim, pensando no longo prazo, pensando na minha carreira, eu acho que tá sendo bem importante. Tanto que desde que eu cheguei lá, eu cresci muito também como profissional, né?
Sim. E lá vocês têm aqueles treinamentos específicos de goleiro e tudo mais, né? Sim, aí quando eu fui pro Santos, eu comecei a jogar só campo, né? Eu tive que largar o Sim. futsal. E, e aí eu comecei a fazer específico todos os dias, integrado com trabalho de força, com aquilo tudo calculado, tudo, né, no papel. E, e aí também foi diferente, sabe? Na época eu lembro que eu apanhei um pouco também, porque não estava acostumada com aquilo, sabe? Sim. Não fazia. Tipo, geralmente nos times, assim, é difícil ter um. Foi a primeira vez que eu tive um preparador de goleiros pra mim, sabe? Pra mim não, pras goleiras. Mas enfim, Sim. não era só pra mim. Não sou tão especial assim. É, então, ter um profissional o dia inteiro ali contigo, sabe? Só pra você também é totalmente diferente, porque ele vai estar ali só com você, vai estar corrigindo, tipo, tudo que tem pra corrigir, vai estar te dando feedback. Então, foi assim, um mundo novo também, foi sensacional, né? Porque foi a primeira vez que eu tive, mas maravilhoso. Bom, no Santos é, tem a Patinade, né? E aí eu queria saber como é para você poder estar lá com ela, porque acho que o que ela representa para o futebol feminino e para o Santos é algo gigante, né? Então, como é para você ter essa oportunidade? Pra mim foi muito legal porque quando eu cheguei em 2017, ela era atleta, né? Uhum. Então, eu 2017, 2018 e 2019 eu joguei ao lado dela como atleta. E hoje ela é minha treinadora. Então, a Paty foi uma das pessoas que, quando eu cheguei, ela me pegou e falou: Meu, aqui funciona assim, assim, assim. Você tem que fazer isso, isso e isso. Dorme cedo, faz não sei o quê. Tipo, não faz isso que vai ser ruim. Então, foi aquela pessoa que chegou e me confortou, sabe? E falou: Meu, a gente tá contigo, meu, a gente tá aqui pra te ajudar. Meu, vai que vai dar certo, sabe? E foi muito legal, porque depois eu comecei a fazer faculdade, a gente ia junto pra faculdade. Então, mesmo a gente sendo, tipo, disputando, assim, disputando posição, a gente Sim. era amiga de trabalho, sabe? Era aquela coisa saudável, aí quando ia jantar, uma chamava a outra, ia jantar junto e tal, fazer as coisas junto. E ela sempre também foi uma referência pra mim, sabe? Ela sempre foi muito inteligente, até hoje, né? Então eu gostava de. Assim, a gente acaba se espelhando em quem tá lá, né? Sim. Se tá lá é porque é uma das melhores. Então, todas as goleiras que passaram por lá, eu tentava pegar alguma coisinha, sabe? Então, ela era uma pessoa, tipo, inteligente pra chata, sabe? Chata, mas inteligente, e dava Sim. certo. Eu falei, meu, isso dá certo. Então, ela sempre foi uma referência pra mim. E hoje, a gente discutia ideias e tal, de treinadores. Meu, assim, assado, não sei o quê. E hoje, ela, como treinadora, é muito legal porque ela já passou por ali, ela sabe Sim. exatamente o que a gente sente, sabe exatamente o que foi bom pra ela, o que não foi, como ela queria ser tratada, como ela não queria. Então, a gente criou essa amizade, assim, foi sensacional. E hoje em dia eu sinto que ela consegue, muito do que a gente conversava, ela consegue passar, sabe? Ela consegue fazer nos treinos tudo que a gente achava que tinha que ser feito. Ela dá um jeito, ela monta e consegue botar ela no treino. Então, tá sendo, assim, sensacional, sabe? E é bom até porque vocês já têm uma relação, né, entre vocês. Então, ajuda muito. Facilita bastante, sabe? Tipo, principalmente pra comunicação. Às vezes, sei lá, tipo, treinador meio fechadão, meio durão, que tem um pouco de medo de falar as coisas, sabe? Fica, aconteceu isso, não vou falar. Mas ela não, ela sempre foi muito aberta, sabe? E ela foi aberta, tipo, pra aceitar, pra mudar se ela achar que a gente tem razão, sabe? Ela é uma pessoa muito flexível. Então ela é aquela pessoa que tu sabe que tu pode falar que ela não vai levar pra nenhum outro lado, sabe? Ela é muito tranquila e muito aberta pra isso. E nessa pandemia, como o Santos está dando auxílio para vocês? Eles têm enviado treinamentos? Como que estão as coisas? A gente, no primeiro momento, né, a gente ficou de férias, então foi dado férias coletivas pro clube todo. Uhum. Depois prorrogou alguns dias, eu acho que uns 5 dias as férias, e agora a gente voltou com as atividades normais, né? Então, a gente recebe a programação semanal, igual tinha lá, tipo, com os horários, não com os horários, mas com a programação que vai ser feito, que não vai ser Sim, feito, que sim. horário, né?
Isso. Então, a gente recebe uma planilha com todos os treinamentos que vão ser feitos. Então, sei lá, segunda-feira vai ser intervalado, terça é treino de força. E detalhadamente os treinos com vídeos e tal. E a gente faz reuniões pelo Zoom também. Então, geralmente tem 2 a 3 reuniões por semana, depende da semana. Então, tem reunião de parte física, toda semana tem reunião de parte tática também, porque não é importante, né? Tá, não perder essa parte de analisar os jogos, de estar conectado com aquilo, né? E daí, de 15 em 15 dias, a gente também faz uma reunião geral para todo mundo se ver, aquele bate-papo, aquela resenha e tal. Matar aquela saudade, né? Né? Ai, não sei se é bom ou se é ruim, porque deixa com mais saudade, né? Pior que é verdade, né? Fica vendo, ao Nossa. mesmo tempo que te ajuda também. Não que atrapalha, mas bate mais aquela saudade, né? Ah, sim. Ah, com certeza. Ai, sinto muita falta. E nesse tempo que vocês ficaram de férias, como você fez em casa? Você estava treinando? A gente. Eu, tipo, acabou que eu tava no meio de uma competição com a seleção, né? Tive que Uhum. voltar. Então, eu não pude nem ir no clube, eu vim direto pra casa. E, assim, mesmo que eram férias, a gente mandava mensagem e tal. Eu acabei mandando mensagem pra Paty, pro Rodrigues também, que era treinador da Sub-20. E aí eles me enviaram algumas planilhas de treino, assim. Então, mesmo estando de férias, a gente sabe que não é férias, né? Porque a qualquer momento Sim. podia chamar, podia voltar. Então, eu peguei uma planilha com eles e daí passei a seguir a planilha deles, porque a perca é muito rápida também, né? Não dá pra Sim, ficar sem treinar. isso é verdade. Bom, eu queria saber um pouquinho da sua posição, né? Porque a gente sabe que o goleiro ele pode ser o herói do time, mas momentos depois se tornar o grande vilão da história. E eu queria saber como você trabalha com isso, se isso te pressiona de alguma forma. Então, goleiro a gente fala que é aquela posição ingrata, né? Sim, Uma coisa que eu aprendi é que para um goleiro a parte psicológica é muito importante, porque como você falou, é aquela posição que o erro não pode acontecer, o erro custa muito caro, né? Então a gente não pode errar. Ou tu vai com erro, tu vai de herói a vilão. Então, no começo, assim, eu tinha muito medo de errar, muito medo de errar. Eu acho que esse tempo também no Santos, treinar com o profissional, acaba trazendo essa maturidade para você. Você conversa, troca experiência, aprende muito também com elas, né? Com a Paty também. E eu comecei a trabalhar, tipo, treinava e tal, mas eu passei a desenvolver muito a minha parte psicológica, sabe? Hoje eu faço acompanhamento com coach, meditação, algumas técnicas para concentração, porque eu acho que a parte técnica, a parte de fundamento a gente sabe fazer. A gente tem que estar concentrado e presente para conseguir executar da melhor maneira possível. Então, essa parte psicológica é uma coisa que eu tenho trabalhado muito e que eu senti que me ajudou muito, sabe? E que eu acho que também vem um pouco com a maturidade, né? Com a experiência, sim. com o treino. Acho que isso é uma coisa importante. Você acha que, como você tem que fazer todo esse tratamento, né, psicológico por conta da posição, isso de alguma maneira está te ajudando nesse grande período em casa? Ah, com certeza. Assim, não é pela minha posição, sabe? Eu acho que todo mundo Sim, tinha que fazer, porque é maravilhoso, assim, depois que começa a fazer, tu vê que é uma coisa que realmente traz resultado, sabe? Eu com digo, pra certeza. quem joga futebol, pra ansiedade, assim, pra quem tem uma vida corrida e tal, e com certeza tem auxiliado, sabe? Uma das coisas é estar no momento presente. Então, sei lá, eu tô fazendo alguma coisa, tu acaba esquecendo da pandemia, tu tá concentrado ali. Igual eu te falei, já passou 2 meses que eu tô em casa e eu meio que não vi o tempo passar também. Então, essa coisa de não criar ansiedade, não criar muita expectativa, também interfere bastante, ajuda bastante, sabe? E uma coisa também que eu cultivo bastante é ser grato, sabe? Então, uma das coisas que eu tô procurando pensar bastante nessa pandemia é agradecer pelas coisas boas que eu tenho também. Pensar nas coisas pelo lado positivo. Tipo, eu tô com a minha família, eu tô conseguindo ficar em casa. Não era isso que eu queria, mas não tá sendo ruim, tá sendo bom, sabe? Então, a gente também tem muita coisa para agradecer e não adianta ficar ansioso pelas coisas ou
ficar pensando ou não sei o que, não vai mudar, sabe? A única coisa que tu tem é o agora, então é agora e com certeza essas ferramentas estão me auxiliando muito também a não surtar na quarentena, né? Tá sendo muito É, bom. pior que é, porque a gente acaba se sentindo preso, né, dentro da própria casa, tem que fazer coisa para distrair, não tem como. Uhum. Não, da sala pra cozinha, da cozinha pro quarto, do quarto pra cozinha pra sala. É horrível. Falando um pouquinho agora da seleção. Você já faz muito tempo que é convocada para seleções, mas eu queria saber qual foi o sentimento quando você teve a primeira convocação. O que você fez naquele momento? Ah, eu não acreditei, pra ser sincera. Eu achei que estavam brincando. Eu lembro que na época eu nem tinha Whats e chegou pro meu treinador por e-mail. E daí ele ligou pro meu pai, imprimiu, tipo, trouxe impresso e falou: Ah, a Nicole foi convocada. Tanto que esses dias eu tava mexendo aqui, eu achei, eu falei: Meu Deus, que legal, né? Tipo, a primeira convocação e tal. E eu falei, assim, num primeiro momento não caiu a ficha, sabe? Tu fala, meu, Uhum. fui convocada, meu Deus, não sei o quê. Nunca tinha andado de avião, nunca tinha feito nada disso, sabe? Então, quando eu cheguei lá, que eu vi, tipo, na época a gente ficava concentrada em Pinheiral, né, no João Avelange, que eu botei aquela camisa, que eu peguei aquela malinha, eu falei, meu Deus, tô aqui. Daí me bateu o nervosismo, sabe? Mas uma coisa boa ao mesmo tempo foi, sei lá, só quem passa vai explicar, mas dá aquela Sim. coisa, sabe? Aquele arrepio no corpo, assim, é maravilhoso. E agora já se acostumou? Quando chega a convocação, já fica tranquila, né? Já são Não, tantas. não, tá louco. Uma coisa que, assim, a gente leva é que ninguém tem posição fixa, né? Então, o tempo todo a gente tá se preparando, tá lutando pela posição e tá procurando estar o mais pronto possível para isso, sabe? Porque, meu, do dia pra noite tu pode perder posição. Seleção é momento, né? Então, não é uma luta, mas é constantemente um constante aperfeiçoamento, sabe? Tu tem que estar na tua melhor fase o tempo todo, porque senão as pessoas passam por cima. Então, às vezes as pessoas pensam, sei lá, tipo, tá sendo convocado desde a seleção sub-15 e vai estar em todas as listas. E não é assim, sabe? Porque assim como eu fui convocada, tem outras meninas, o futebol está evoluindo, cada vez mais a gente tem mais conteúdo no mercado, mais meninas aparecendo. Então, é difícil, sabe? Você tem que estar o tempo todo se mantendo. E toda vez que eu convocação, eu ainda fico feliz, porque eu sei que eu trabalho muito para isso, sabe? Eu ainda você fala, isso aqui é seleção, mas é uma sensação muito boa, porque é meio que parece que fala, meu, ó, teu trabalho está sendo reconhecido, chegou aqui, sabe? Então toda vez que chega a convocação, eu fico muito feliz ainda. E como é para você vestir essa camisa? Qual é a emoção cada vez que você coloca ela? Ai, confesso que às vezes no nacional me dá uma vontade de chorar, assim, porque é muito bom, sabe? Tu entra lá, daí tu olha para aquela bandeira, daí começa a tocar o hino, daí tu bota a mão no peito, tu sente assim, é muito gostoso, tipo, é muito gostoso. Daí tu olha para aquilo tudo, sabe? Tu vê o símbolo do Brasil, aí tu pensa na história toda que tem, enquanto a gente já vestiu, enquanto a gente queria estar lá, sabe? É uma sensação assim, eu tenho vontade de chorar. Eu não choro porque, né? Não pode. Mas eu sempre falo, meu, eu entro lá, eu piso lá, eu arrepio, eu tenho muita vontade de chorar porque é uma coisa assim. Toda, todo atleta sonha com aquilo e só explica quem tá lá, né? Sim, isso é verdade. E antes da pandemia, né, vocês estavam disputando a Sul-Americana, Sub-20. E aí o Brasil estava com 100% de aproveitamento, sem levar nenhum gol. Só que tivemos que parar com tudo isso. Você acha que, primeiro, quando isso retornar, o Brasil vai acabar sendo prejudicado? Então, querendo ou não, a gente dá aquela embalada, sabe? Você Sim. vem de vitórias consecutivas e tal, então você tá naquela energia, putz, tô motivada, não sei o quê. Mas eu acho que assim, com o elenco que a gente tem, com o trabalho que a gente tem,
a gente vai dar sequência no que a gente vinha fazendo e não só, mas se a gente continuar exercendo do jeito que a gente estava fazendo, eu acho que não vai prejudicar, sabe? Eu não sei como vai ser o retorno, se vai ter fase de treinamento antes, se não vai. Mas eu confio muito nesse grupo, sabe? E uma das coisas que o treinador, o Jonas, a Jéssica, enfim, a comissão toda lá sempre desenvolveu muito na gente é dizer que a gente é o Brasil, que a gente só precisa de nós mesmos e que a gente está preparada para aquilo, que a gente treinou muito para aquilo. Então, independente se parou, sei lá, 2 anos e vamos voltar, a gente é Brasil e eu tenho certeza que cara, eles é incrível, eles sempre dão um jeito de deixar a gente preparada, sabe, para tudo que vai vir. Então eu confio muito neles e nas meninas, sabe? Tem aquela coisa de estar embalado com a vitória, estar empolgado e tal, mas eu confio muito que o time vai voltar, tipo, voando como tava, sabe? Tá bem confiante, então, nesse título aí. Então, eu acho que tem total condição de ser campeão, só depende da gente. Concordo com você. A gente assistindo o jogo de fora, né? A gente tem uma visão. A base vem muito forte aí. Vocês, principalmente a seleção do sub-20. Gosto bastante dos nomes que a gente tem nela. Assim, tem meninas que eu tenho oportunidade de jogar desde a sub-17, já joguei no clube. São meninas de potencial extremo, assim, ó, que eu digo, meu, eu quero ver o futebol daqui com 5 anos, assim, essas meninas voando, assim. Eu vejo muita, desde a outra geração, sabe? Eu vejo muito potencial nas meninas e vejo uma evolução muito grande da base, sabe? Antes a gente via, sei lá, não que não era bom, mas eu vejo que hoje em dia o nível técnico, tático, entendimento das meninas é muito melhor de jogo, sabe? É nível altíssimo, assim. E eu acho que a gente já, se continuar assim nessa crescente, a gente vai bater de frente, assim, com o trabalho de todas as seleções do mundo, sabe? Concordo. A gente só tem a crescer, né, agora. Se Deus Exatamente. quiser, agora vai. Com certeza, espero. Na última Copa do Mundo que teve aqui no Brasil, a média da altura das goleiras era de 1,72. E você tá mais ou menos ali, né? Tá pertinho dessa média. E aí, eu queria saber como você vê a questão da diminuição das traves. Se você é a favor disso, se você acha que de alguma maneira iria ajudar as goleiras, o que você acha disso? Eu acho que, assim, pra mim, futebol é futebol. Não tem que ter uma regra pro futebol masculino, uma regra. Futebol é futebol. Eu acho que as pessoas tinham essa ideia justamente porque, às vezes, as exibições das goleiras não eram tão boas. Tu falava, a goleira é ruim, tem que diminuir atrás, não sei o quê. Mas outra coisa que eu vi crescer muito foi o nível das goleiras. Hoje a gente vê goleiras, tipo, no Campeonato Brasileiro, eu fico, meu Deus, quando eu crescer eu quero ser assim. Então a gente vê que com o treinamento, sabe? Com a qualificação das comissões técnicas, com a inserção do preparador de goleiro, sabe? Eu vejo os times investindo muito mais nisso, em comissão técnica qualificada. Então eu vi que a gente vê uma evolução das goleiras, sabe? O grande problema é que a maioria, tipo, antigamente não tinha nem treinador, botava a goleira lá e, tipo, vai pro gol, sabe? Então, as pessoas acabaram criando essa ideia de que, não sei o que, vai ajudar. Mas, assim, eu não sou a favor, eu acho que futebol é futebol. Acho que a gente tem plenas condições, né? Vem mais do que mostrando isso, de ter o gol no tamanho normal. Para mim, não é uma boa ideia. Mesmo sendo Concordo. baixa. Nem é tão baixa, vai. Tá ali, mais ou menos. Ali. Bom, essa é a minha última pergunta e depois eu vou. O pessoal mandou algumas perguntas, depois a gente vai para elas, tá bom? Tá bom. O que você espera que aconteça com a Nicole daqui a 10 anos? E você se vê numa seleção principal? Difícil de responder. Assim, como eu te falei, eu sou muito do momento, sabe? O que eu tô vivendo no momento de me dedicar sem fazer muita projeção, sem criar muita expectativa. E pra mim é consequência de trabalho, sabe? Então, eu vou trabalhar. Se meu trabalho for bom o bastante para ser reconhecido por uma seleção principal, legal, mas
eu vou dar tudo que eu tenho agora, sabe? Espero que seja, torço para que seja, é o sonho de todo atleta, né? Com certeza estar numa seleção principal, mas eu vou sempre estar focado no que eu posso fazer agora, no meu melhor momento. Eu não vou treinar agora pensando daqui 10 anos. Senão, os 10 anos não vai chegar, não vou estar preparado. Então, agora eu tenho a oportunidade de estar numa seleção sub-20. Então, eu vou fazer tudo que eu puder para ser a melhor da seleção sub-20, sabe? Então, tomara que meu trabalho seja reconhecido e que a consequência seja ser uma seleção principal. E daqui 10 anos eu também acho difícil, sabe? Porque é muito difícil saber o que vai ser da nossa vida, sabe? A gente às vezes tá num lugar, tá no outro e tal. Mas eu espero tá seguindo minha carreira, tá maduro, experiente e tá, sei lá, com experiências boas e difícil de falar, difícil. Mas eu espero estar com uma carreira muito boa. É muito tempo, né? 10 10 anos. anos é bastante. Eu vou estar com 30 anos já. Nova ainda, dá pra jogando, super bem, ó. Aham. Bom, a primeira pergunta é do @opievp e ele tá perguntando se você vem treinando com bola nessa pandemia. Então, para mim, goleiro é uma posição que é importantíssimo ter o contato com a bola, sabe? A gente perde muito rápido. A gente tem que estar sentindo a bola, tendo contato com a bola. E foi uma das coisas que me desesperou quando começou essa quarentena. Eu falei, meu Deus, o que que eu vou fazer? Eu não vou ficar só fazendo flexão e polichinelo aqui em casa, tá louco? Cadê meu campo, minha bola? E aí eu até falei com meu pai, e aí tem um amigo dele, Somália, acho que ele até tava batendo palminha aqui, botando cara de risada, que ele é da resenha aqui. Ele dá treino aqui de goleiro, então eu contatei ele. E aí eu tô conseguindo treinar 3 vezes por semana no campo. E tá sendo maravilhoso, sabe? Quem é goleiro sabe da importância que tem e do quanto isso tá sendo bom para manter, né, a parte técnica, porque a gente perde muito rápido também. Então, 3 vezes por semana, 6 horas da manhã, tá, gente? 6 horas no frio de Santa Cedo, Catarina, eu tô treinando com bola. já vai com 2 blusas, 2 calças. Nossa, pior que tá chegando inverno aqui, tá difícil, viu? O nariz congela. Mas é treino com bola, eu nem me importo. Tudo para Tudo treinar. pra mim. Isso. Tudo pra mim. Bom, a Juliane Santos perguntou qual é a sua expectativa para quando o futebol feminino voltar. Agora a gente tá num momento de muita incerteza, né? Assim, tá todo mundo meio tenso, meio apreensivo e tal. Mas eu espero que volte da melhor maneira possível. Eu digo pelo Santos, que com certeza vai voltar ao normal. Em nenhum momento eles deixaram de auxiliar a gente, ou de deixar alguma coisa, ou de dar alguma satisfação pra gente, ou de tentar deixar tudo mais tranquilo, da melhor maneira possível, sabe? Então eu acho que vai voltar ao normal. Eu acho que as federações também, os comitês vão se organizar da melhor maneira possível. E quando fizer a retomada, vai ser tudo normal e tranquilo como era, sabe? É o que eles vêm apresentando e vem passando essa imagem pra gente. Que bom, fico feliz em escutar isso. Dá um Esperando. alívio, né? Dá, com certeza. A Isabela Santos perguntou se você acha que o Brasil está atrasado em relação às outras seleções. Então, até uns anos atrás, futebol feminino era proibido aqui no Brasil, né? Sim. E eu acho que esse tempo de aceitação, esse tempo de, sei lá, de começar a introduzir as mulheres, de deixar as mulheres jogarem, eu acho que isso gerou um atraso muito grande aqui no Brasil, sabe? Por conta da cultura mesmo, de só homem poder jogar e a gente foi começar a ter competições profissionais uns 10 anos atrás, sei lá. Tipo, carteira assinada, profissionalização mesmo do esporte. Então, eu acho que esse atraso acabou também atrasando a gente nos outros países, por exemplo, nos Estados Unidos, que desde sempre, desde, sei lá, 3 anos, as meninas são incentivadas a jogar na escola, tem ligas, tem competições, e eu acho que esse tempo todo que a gente ficou atrás delas gera
essa distância um pouco mesmo, sabe? Em relação à modalidade mesmo. Então eu acho que sim, o Brasil está um pouco atrás, justamente por essa questão cultural, justamente por ser talvez uma modalidade recente aqui no país, né? Mas eu vejo que está caminhando para melhorar, sabe? Que já tem uma aceitação maior, que já tem profissionais e gestores muito bons na área, e eu vejo que está crescendo, mas eu acho que ainda tem um pouco de atraso por conta da questão cultural. E ela também perguntou, a Isabelle, se você tem vontade de jogar fora do Brasil e se sim, em qual time? Difícil também de falar. Eu não penso muito, assim, no momento, sabe? Eu tenho muita vontade de me formar, mas como eu te falei, se surgir uma oportunidade boa, que eu ver que vai ser boa pro meu crescimento, que eu ver que vai ser uma experiência nova, alguma coisa que realmente eu ver, meu, chegou a hora de eu sair. Eu tenho vontade, eu sou muito do que vai ser bom pra minha carreira, sabe? Eu gosto de desafio. Então, se eu me sentir desafiada, se eu achar que vai ser uma boa oportunidade, eu com certeza vou. E eu não tenho, assim, não tenho. A gente vê, pô, tive a oportunidade de assistir a final da Champions League, né? O Lyon sendo campeão da Champions League. Eu falei, meu Deus, talvez um dia eu jogue nesse time. Então, foi um time que despertou a minha atenção até. Acho que foi semana passada, eu vi no Esporte Espetacular uma reportagem deles, do investimento, delas treinando no mesmo campo que o masculino. Eu falei, nossa, que legal. Tipo, talvez um dia eu tenha vontade de jogar lá assim. Espero que apareça essa oportunidade, né? Já que a gente Oremos. não pode perder um grande nome assim no futebol brasileiro, né? Pode ficar aqui. Que isso? A Bianca Ramos perguntou como é para você estar jogando ao lado de Cristiane, de Taizinha e desses outros grandes nomes que a gente tem no Santos. Olha, tá sendo sensacional. Eu cheguei lá, a gente começou a pré-temporada, né? E aí a gente começou os testes, os treinos e tal. Daí eu tava assim, tava tendo um joguinho reduzido, eu tava assim, sabe? Daí eu, nossa, a Taizinha tá ali, que rápida. Daí ela finalizou a primeira bola, tipo, lá no ângulo. Eu falei, nossa, que legal a Taizinha. Tomei o gol, mas eu falei, nossa, que legal, a Taizinha, a Cristiane. Daí eu lembro da primeira, até agora, ó, pra tu ver como marca, né? Eu falei, eu peguei a bola, Cristiane, meu Deus. Assim, tem aquele primeiro vislumbre, sabe? Tu fala, meu, nossa, tipo, gente que eu assistia e tinha como, sabe, referência e tal, que legal. E depois eu parei pra pensar, eu falei, o quão isso vai agregar pra mim, sabe, como atleta. Eu falei, meu, tu treina em alto nível com atletas, assim, de currículo enorme, de vivências enormes, de experiências enormes, as melhores, assim, e tu fala, meu, eu treino com elas, que legal, tipo, o tanto que isso vai ser importante pra mim, para as outras meninas, quanto vai agregar pro time, mas tá sendo sensacional, assim, tá sendo maravilhoso, são atletas de alto nível, a gente também aprende muito com elas, né, porque se elas estão lá no topo, é porque as ideias dela, o que elas fazem, dá certo. Então é importante também tu ver o que elas fazem, pra tu falar, meu, elas fizeram isso, deu certo, eu posso fazer também. Então é legal ter essa troca de experiências com elas, porque aprende demais, sabe? Bom, e para terminar, antes da gente ir para o jogo rápido, a Laura Marcelo perguntou para você qual é o seu maior objetivo com a camisa do Santos. Olha, eu tive a oportunidade de ser campeã brasileira em 2017, paulista em 2018. E eu tive a oportunidade de jogar Libertadores em 2018 também. E a gente perdeu aquele ano a Libertadores, a final. E eu acho que ficou com aquele gostinho de quero mais, sabe? Então, assim, no momento, o que eu mais queria com o Santos era ganhar a Libertadores. Mais um título aí pro currículo, né? Com certeza. Bom, eu vou então pro jogo rápido agora. Eu vou falar aqui um negócio e aí você vai me responder a primeira coisa que vier na cabeça, tá bom? Tá, uma palavra? Não, Pode ser não mais que precisa uma, só né? uma, pode ser. Ah, tá. Ufa. Obrigada. Um filme ou série que você goste.
Como Defender um Assassino. Aquela da Annalise Keating. Um lugar que você gostaria de conhecer? Acho que eu tenho vontade de ir pra Grécia, conhecer lá aquelas construções lá, acho bonito. Bonito lá. Uhum. A mais resenha do time? Não sei se ela tá aqui, mas a Gabi. Cara, que menina engraçada. Não consigo olhar pra ela e não rir. Engraçado. Comida favorita? Fricassê de frango. Um mico que você já passou? Nossa. Eu era bicho desastrado, passa muito mico. Recentemente, no Sul-Americano, eu fui comemorar o gol e tropiquei no fio do repórter. Mas ninguém viu. Tô sozinha. Que bom. O que não pode faltar na sua playlist pré-jogo? Sertanejo. Certo? Tem uma música específica que não pode faltar? Um cantor, dupla? Marília Mendonça, né? Muito bom. Maravilhosa. Maravilhosa. Alguém que te inspire? Quem que me inspira? Eu gosto muito do Cristiano Ronaldo como atleta, assim. Exemplo de atleta, sabe? Do que um atleta tem que fazer e como tem que se portar. Bom, bom, bom. E, por último, uma dica de algo para fazer na quarentena. Acho que aprender alguma coisa nova. Acho que é um momento bom pra fazer isso. Com certeza, né? Tem que aproveitar que não tá fazendo nada, né? E Com vamos certeza, fazer né, alguma gente? coisa. Vamos se mexer, né? Sair da cama, né? A gente tem mais uma perguntinha aqui, da Camille. Ah, você já respondeu, né, do time. Então é isso. Ela perguntou nos Estados Unidos, né? Isso, Estados Unidos, eu tive a oportunidade de ir pra Portland e a gente conheceu um pouco lá da estrutura. Eu lembro que na época a Andressinha jogava lá também. E é um lugar que eu falei, meu, tá explicado porque elas são as melhores do mundo, porque elas são muito boas no que elas fazem, sabe? A estrutura que eles têm pro futebol feminino é sacanagem, assim, sabe? As muito ligas, a gente teve a oportunidade de disputar o Night Friendlies também. Sei lá, tipo, uns 10 campos, assim, sabe? E, assim, uns 10 campos cheios de meninas jogando futebol. Eu fiquei vislumbrada. Eu falei, gente, que sacanagem, sabe? Tá explicado, as meninas já crescem jogando bola, são ensinadas desde cedo e elas são as melhores do mundo porque elas realmente merecem. com Eu, certeza. eu tive a oportunidade de ter um convite e tal, só que lá é diferente, porque é pra fazer faculdade e tal, né? Então tu acaba tendo que ficar 6 anos e talvez não seja o Muito momento tempo, né? de. Mas acho que tudo tem o tempo certo, né? Com certeza. Se tiver que ser, será. Beleza. Bom, terminamos por aqui. Queria muito te agradecer por ter se disponibilizado seu tempo para vir conversar comigo. Queria te dizer que eu te levo muito como uma inspiração, sim, para a vida. Eu acho que você é um dos grandes futuros do futebol brasileiro. Te acompanho muito e acho que você só vai brilhar. E é isso que eu te desejo. Então, muito espaço na modalidade, muito brilho, que você brilhe sendo no Santos, sendo em qualquer outro time, e que também brilhe na seleção e que colha muitos frutos aí pela frente. Eu que agradeço o convite, fiquei muito feliz. Até fui olhar a sua página, falei, nossa, que legal, cara. Que é difícil ver sabe, alguém que se interesse pelo futebol feminino, que pesquise, que publique, que esteja acompanhando. Queria te parabenizar também, achei sensacional o seu trabalho e agradecer pelo convite, pela honra de fazer parte da sua página, do seu trabalho. Eu fiquei muito feliz de verdade. Queria agradecer também a Soul Sports, né, que entrou em contato, também ao Sport, que tem dado aí um apoio para mim. Agradecer quem mandou aí as perguntinhas, quem interagiu com a gente e espero que a gente tenha outras oportunidades. É isso, muito obrigada também ao Benito, que eu sempre encho o saco dele. Então ele já tá cansado de mim. Imagina, a gente E gosta.
Um beijo, Ni. Uma Tá bom, boa, beijo. bom resto de quarentena e bom retorno. Tchau, Obrigada. gente. Prazer. Beijo. Tchau.